Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Meditando na Palavra. Vamos dar sequência à nossa série de estudos sobre a revista da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre, A Igreja em Jerusalém. A aula de hoje, a lição número 8, 24 de agosto de 2025, com o tema Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Essa lição é muito sugestiva e denota que a igreja tem os seus problemas não só de âmbito espiritual, mas também a igreja tem problemas no âmbito social, no âmbito organizacional, e é sobre isso que iremos tratar na lição de hoje. Texto áureo, Atos capítulo 6, verso 3, que nos diz: Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Verdade prática. Uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. A leitura bíblica em classe, Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, diz o seguinte: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Simão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Os objetivos desta lição são basicamente analisar as naturezas culturais e sociais dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e a sua relevância para a igreja atual. Vamos explicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. E vamos aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. Lembrando a todos que serviço social e serviço espiritual são duas funções da igreja que não devem ser dissociadas uma da outra. São duas funções da igreja onde uma não deve se sobrepor à outra e uma não pode ofuscar o exercício da outra. Todas têm que ser levadas em comum acordo, todas têm que ser levadas na mesma proporção. Logicamente que tem muita gente que acha que o âmbito espiritual deve prevalecer sobre o âmbito social, e não é verdade, pois se nós negligenciarmos o serviço social da igreja, estaremos cometendo pecado, estaremos errando. O alvo é levar os dois âmbitos, espiritual e social, na mesma proporção, pois Jesus Cristo disse que quando ele esteve nu, nós lhe demos uma vestimenta. Quando ele esteve com fome, nós lhe demos de comer. Isso é âmbito social, isso é função social da igreja. E a gente tem que ter em mente que o espiritual não deve sobrepujar, não deve ofuscar o âmbito social. Bem, vamos dar sequência à nossa lição. A introdução assim nos diz: Nesta lição exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho da igreja. Nesta lição, vamos ver
basicamente sobre o serviço da diaconia. E não por oportuno, a palavra-chave é diaconia. Diaconia, ela vem do grego diáconos, que significa servidor, ou diaconia, serviço, ou diaconeu, servir. Pois bem, todos esses termos se referem ao serviço, a um cuidado com os necessitados, especialmente no âmbito da igreja primitiva, onde tinha muitos órfãos e viúvas, principalmente as viúvas que eram desprezadas, não tinham aquela assistência necessária para suas necessidades básicas. E com isso surgiu a necessidade de estabelecer os diáconos para ajudar no serviço social da igreja. Não devemos nos esquecer que ao nosso redor tem muita gente necessitada, muita gente que passa fome, muita gente que não tem o básico, muita gente que às vezes daqui uma semana a sua eletricidade e a água serão cortadas por falta de pagamento. E são irmãos de nossa congregação e eles não têm condições de pagar. Aí entra o serviço social da igreja para auxiliar nessa hora tão difícil. Amém? Vamos seguir para o nosso primeiro tópico. Nosso primeiro tópico, a identificação dos conflitos. Primeiro ponto, conflito de natureza cultural. Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus, Atos capítulo 6, verso 1. A referência neste contexto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, que haviam imigrado para outros países e que, por conta disso, falavam somente a língua grega. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém, que se comunicavam principalmente em hebraico ou aramaico. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta da barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflitos de qualquer natureza. Pois bem, quando Lucas ele inicia o seu capítulo 6 do livro de Atos, ele começa falando que tinha judeus e tinha gregos. E por conta disso, estava tendo uma certa confusão, onde as viúvas dos gregos estavam sendo desprezadas. E isso se dá por causa da diferença cultural, principalmente no âmbito da língua. Como foi relatado aqui, existiam os gregos, que eram judeus que tinham sido dispersos para outros países e que lá falavam a língua grega, e judeus, que são os judeus de Jerusalém, falando em aramaico. Imagine aí, aqui no Brasil, chegar na nossa igreja alguém que fala apenas o inglês. E ele está passando necessidade e ele tem apenas o entendimento da língua inglesa. Se não tivermos alguém que entenda do inglês na nossa congregação, na nossa igreja, nós teremos muita dificuldade em auxiliar esse irmão que só fala a língua inglesa, que só entende a língua inglesa. Teremos muita dificuldade em auxiliá-los nas necessidades básicas, na assistência social que ele necessita. Então, esse foi um dos principais problemas que começou a surgir na igreja de Jerusalém. Esse conflito de natureza cultural, principalmente no âmbito da língua, onde um não entendia o que o outro falava, um não tinha uma real compreensão da necessidade do outro, porque lhe faltava comunicação, faltava uma comunicação inteligível, onde um entendia a necessidade do outro. Mas vamos seguir, pois o segundo ponto é muito explicativo, onde diz o conflito de natureza social. Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Ela tem sua esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. Como dito, as viúvas que falavam apenas o grego
estavam tendo dificuldades de receber aquilo que necessitavam. Estavam tendo dificuldades principalmente porque às vezes não eram compreendidas. Às vezes, aquilo que elas falavam não eram bem entendido pelos demais irmãos que eram judeus, que falavam apenas o aramaico. Logicamente, também tem toda uma, como se diz, xenofobia, onde às vezes elas eram desprezadas pelo fato de falar em grego. E por conta disso, os judeus que são muito nacionalistas, os judeus que falavam o hebraico, o aramaico, eles possivelmente também desprezavam e negligenciavam esses irmãos que falavam em grego, falando que eles talvez não seriam realmente filhos de Abraão, talvez eles estavam contaminados com as nações impuras, com os povos pagãos, porque eles falavam apenas o grego. E os judeus, muito nacionalistas, querendo que todos falassem o hebraico, o aramaico. E com isso, o conflito social começou a ter uma escalada muito grande. O conflito social começou a crescer de tal maneira que essas viúvas eram desprezadas e não tinham o básico para sobreviverem. Não estavam tendo as suas necessidades básicas assistidas de maneira correta. E aí entra um grande problema. A igreja deve se atentar às necessidades sociais de todo o povo. A igreja não deve se preocupar apenas com as necessidades espirituais. Logicamente, como dizem, a igreja é um hospital da alma, onde você chega com a sua alma abatida, você chega com os seus problemas espirituais e Deus te liberta, Deus te renova. Mas a igreja não é apenas isso. A igreja também tem o seu papel social na nossa sociedade, na nossa nação. Quando a igreja começa a negligenciar o seu papel social, ela começa a se afastar dos princípios bíblicos. Ela começa a ter alguns caracteres de seita, algumas essências que apenas as seitas têm, onde é o tal do exclusivismo. Quando a igreja começa a abandonar o serviço social, ela começa a ser muito exclusivista. E com isso ela acha que a salvação é só para ela, que Deus não está se importando com os pobres e necessitados que estão lá fora, que estão lá no mundo. E isso é um grande erro, isso é um grande perigo, pois isso acaba por negligenciar a tarefa da missão que Jesus nos concedeu, de ir por todas as nações e fazer discípulos. Que Deus venha ter misericórdia de nós para compreendermos a necessidade social da nossa igreja. Pois e a gente tem que ter em mente que não é apenas aquelas pessoas que são da nossa igreja, que estão lá na nossa congregação, que passam necessidades. Até mesmo as pessoas que estão lá fora, a nossa vizinhança, os vizinhos que moram na mesma comunidade onde a gente mora, aquelas pessoas que moram no mesmo bairro que a gente mora, que estão passando necessidades, que estão quase indo morar na rua, que estão quase sendo despejados da sua casa porque não estão conseguindo pagar o aluguel, aquela família onde o pai de família está desempregado e tem 2, 3 crianças para sustentar e não está conseguindo sustentar. A igreja precisa ter os olhos abertos no âmbito social para auxiliar os pobres e necessitados. É uma ordenança bíblica. E a gente seguindo no nosso terceiro ponto, assim nos diz, é muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção porquanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. A gente tem que tirar da nossa cabeça que a igreja só deve se preocupar apenas com o lado espiritual. A igreja tem que tirar isso da cabeça. O âmbito social é tão importante quanto o espiritual. São dois braços que devem se ajudar. 2 asas de um passarinho, onde na falta de um, o passarinho não consegue voar corretamente. A igreja tem que ter em mente isso. E negligenciar o âmbito social é pecado. É pecado.
A Bíblia nos ordena a cuidar dos pobres e necessitados. A Bíblia nos ordena a sustentar as viúvas, os órfãos, a cuidar dos pobres e necessitados. Jesus mesmo disse: quando fizeste isso a um dos meus pequeninos, fizeste a mim. Isto o quê? Dar comida quando estiver com fome, dar água quando estiver com sede, dar roupa quando estiver nu, para cobrir a sua nudez. Jesus nos deu esse mandamento. Jesus foi muito enfático: quando a gente negligencia o âmbito social, estamos cometendo um pecado contra o próprio Cristo. Ele mesmo nos deu esse exemplo no livro de Mateus, capítulo 25. Que Deus venha ter misericórdia de nós para compreendermos a verdadeira vida cristã, para compreendermos o que significa realmente sermos cristãos, o que significa realmente praticarmos a palavra de Deus em toda a sua essência. A sinopse desse primeiro tópico, para não perdermos muito tempo, assim nos diz: a igreja primitiva enfrentou desafios internos que exigiram sabedoria para manter a unidade. A igreja de Jerusalém começou a crescer e com o crescimento começou a vir muitos problemas internos, problemas de âmbito social. Logicamente, no âmbito espiritual estava tudo bem, como dizem por aí, tudo estava indo de vento em popa. Mas o âmbito social começou a ser negligenciado e começou a ter muitos problemas e tinham que tomar uma atitude. Tinham que ter sabedoria para resolver isso. E é nesse segundo ponto agora, nesse segundo tópico, que vamos aprender o que os apóstolos fizeram para resolver toda essa situação, todo esse conflito social e cultural que estava tendo na igreja de Jerusalém. Que é justamente a delegação de tarefas. Nesse segundo tópico, a delegação de tarefas, o primeiro ponto, o ministério da oração e da palavra, assim nos diz: diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e pregação da palavra de Deus também o eram. Tanto a parte social como a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante, igualmente importante é a oração e a evangelização. Os discípulos se viram em uma situação muito complexa, onde se eles optassem por dar muita atenção ao âmbito social para resolver aquele problema urgente, eles iam acabar negligenciando o ministério da oração e da palavra. E com isso, os apóstolos foram muito sábios, certamente pela orientação divina, movidos pelo Espírito Santo, tiveram a ideia de constituir os diáconos para resolver toda essa questão social e cultural que estava acontecendo no meio da igreja, para que eles não viessem a deixar de lado o ministério da oração e da palavra. E aqui entra uma lição muito importante para nós. Nós não devemos criar um problema ao resolver outro. Nós não devemos negligenciar dois lados que são muito importantes na vida da igreja: o lado espiritual, a oração, a palavra, o evangelismo, e o lado social, que é cuidar dos órfãos, viúvas, dos necessitados. E diante disso, a melhor escolha que os apóstolos tiveram foi delegar funções, delegar tarefas para que outros realizassem. O pastor, o líder, sozinho, ele não consegue orar, pregar a palavra e dar assistência aos pobres e necessitados, dar assistência no âmbito social a todos aqueles que necessitam. O pastor sozinho não consegue estar no evangelismo, no culto de ação de graças e no ministério da palavra e da oração e nas visitas aos necessitados nos hospitais, nos presídios, tudo sozinho ao mesmo tempo. O pastor necessita de alguém que esteja lhe auxiliando. O pastor necessita que toda a igreja abrace a causa e que toda a igreja faça a sua parte. Muitas vezes o nosso erro é esperar que só o pastor faça isso, que só o líder faça isso. Não, isso é um papel de toda a igreja.
Toda a igreja tem que se reunir e tomar conta de tudo isso de mãos dadas, junto com o pastor, porque sozinho o pastor não consegue. O pastor, ele deve se ater à oração e à pregação da palavra, enquanto que através da oração e da palavra e da instrução dele, outras pessoas sejam levantadas para cuidar de tarefas sociais. Não que as tarefas sociais são menos importantes. O correto é fazer o que os apóstolos fizeram. Vamos delegar tarefas. Vamos colocar gente para trabalhar, colocar gente para fazer isso. Enquanto a gente faz uma coisa, eles vão fazer outra. E é assim que a igreja cresce. A gente não deve esperar apenas pelo líder, pelo pastor. Todos têm que fazer a sua parte. E o segundo ponto nos deixa muito bem explicado que não há conflito entre as tarefas. As tarefas de âmbito social e de âmbito espiritual não se conflitam entre si. Todas são de igual importância e todas devem ser feitas na mesma proporção. Logicamente que pela mesma pessoa não será possível uma única pessoa realizar todas. Por isso entra a delegação de tarefas. Não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivessem em oposição com o ministério de serviço social. Não há essa contradição, onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e por isso também falha em sua missão. Os dois lados têm que ser levados juntamente. As duas tarefas, social e espiritual, devem ser priorizadas. E como eu disse, para priorizar as duas tarefas, não deve ser colocado nas costas de apenas uma pessoa, nas costas apenas do líder. Ele sozinho não consegue cuidar do âmbito social e do âmbito espiritual da igreja. É necessário a delegação de tarefas, onde um faz uma coisa e outro faz outra. E assim a obra de Deus cresce em conjunto. Amém? Até porque somos um corpo, né? A mão não consegue fazer nada sozinha sem ter os demais membros do corpo. Amém? No terceiro ponto, entra o título A Diaconia. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. Atos 6, versículo 3. É, portanto, uma referência ao serviço ou diaconia, identificado no versículo 3 como servir às mesas. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos capítulo 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do cargo ou ofício ocupado por eles. O contexto favorece esse entendimento. Contudo, essa narrativa bíblica fundamenta a instituição do diaconato cristão. Outro sim, devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há os que enxergam um diácono como um obreiro de classe inferior, mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial, onde somente pessoas especiais, isto é, com as qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. Isso aqui é algo muito importante, porque a diaconia, no contexto bíblico, não foi um serviço para membros da igreja que eram inferiores, para líderes que eram inferiores, para pessoas que não tinham tanta capacidade para exercer algo melhor e por isso foi lhes designado que sejam diáconos. Não. E o interessante é que Pedro e os demais apóstolos consideraram o serviço da diaconia como um serviço importante, ou seja, era essencial dentro da igreja, era algo essencial, era algo tão essencial que andava lado a lado com a pregação da palavra e a oração. Por isso que Pedro falou, olha, a gente não vai ter tempo suficiente, somente nós 12 apóstolos não vamos ter tempo suficiente para cuidarmos da oração e da pregação da palavra e ao mesmo tempo do serviço social servindo às mesas. Ou seja, os dois serviços eram de extrema importância, que estavam lado a lado. Aí Pedro
pensou e com muita sabedoria, Deus inspirou ele e os demais apóstolos. Olha, vamos então fazer o seguinte: a gente, como sendo apóstolos designados por Cristo, vamos continuar na oração e na pregação da palavra e vamos colocar pessoas para nos auxiliar na diaconia, para servirem às mesas. Isso foi tremendo. E isso mostra que o papel do diácono não é inferior ao papel do pastor ou do apóstolo que fica pregando e orando. Todos têm importância grandíssima, grandiosa diante de Deus. E o interessante é que a palavra diaconia tem mais a ver com a função do que com a forma. Não é a forma com que será feito o trabalho, mas é a função em si. Servir às mesas, servir, ser um servo de todos, ser um mordomo de todos. E Jesus foi muito enfático, irmãos, quando ele disse que o nosso serviço aqui é ser servo de todos. Aquele que quer ser grande, aquele que quer ser o maior, seja servo de todos, sirva aos outros. Aí que entra a grandeza da diaconia. Não é simplesmente a tarefa de fazer, ou o cargo em si, não. É o ato de servir. É o ato de servir que torna a diaconia algo grandioso, algo grande. E os apóstolos tinham esse entendimento. Tinham esse entendimento. Pena que hoje em dia muita gente acha que os diáconos têm a sua credibilidade colocada lá embaixo simplesmente porque são diáconos. Mas que Deus venha ter misericórdia de nós. A sinopse desse segundo tópico assim nos diz: os apóstolos instituíram diáconos para equilibrar o ministério da pregação da palavra, da oração e do serviço social. Foram instituídos diáconos para equilibrar os ministérios. Ou seja, ao invés de colocar tudo nas costas dos apóstolos para eles tentarem fazer tudo sozinhos e consequentemente não iam conseguir fazer, iam sobrecarregar eles e eles não iam ter tempo e tudo ia ficar desequilibrado, eles decidiram instituir os diáconos para equilibrar tudo isso. Enquanto os apóstolos ficaram com a oração e a pregação da palavra, os diáconos ficaram com o serviço social da igreja. Isso é tremendo e maravilhoso e nos ensina muitas coisas. O terceiro tópico assim nos diz: seguindo os princípios cristãos. Aí entra aquele ponto onde às vezes a gente acha que para ser diácono pode ser qualquer um. Diácono é um cargo que qualquer um da igreja pode exercer, mas isso é mentira. Tem que ter as qualidades e qualificações bíblicas estipuladas na palavra de Deus, que foram descritas pelos apóstolos. E é o que vamos ver agora. Primeiro, privilegiando o caráter. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação traduz o termo grego martírio, que significa testemunha ou mártir, que quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função da diaconia. Às vezes, pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos, o que evidentemente é um equívoco. Se para aqueles que se dedicariam apenas em servir às mesas, isto é, os diáconos, era exigido boa reputação, então que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho de Cristo? E aqui entra um ponto muito interessante. Não é simplesmente pegar qualquer irmão que está na igreja, pela amizade que eu tenho com ele, pelo dízimo que ele dá, e eu instituir ele como diácono. Não. É pela boa reputação. E boa reputação, como diz, traduz o termo grego martírio, que quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, que não nega os seus valores, que está disposta a morrer por aquilo que prega, a morrer pelos valores cristãos que defende. Isso sim é ter boa reputação. E isso vale não só para diácono, mas para todos os cargos dentro da igreja.
Hoje em dia todo mundo está tendo cargos dentro da igreja, estão se colocando todo mundo para ter cargo dentro da igreja, e não se olha mais se a pessoa tem boa reputação, não se olha mais se a pessoa é cheia do Espírito Santo, não se olha mais se a pessoa dentro de casa é um bom filho, ou então um bom esposo, uma boa esposa. Não se olha mais no ambiente de trabalho se a pessoa dá um bom testemunho, se tem uma boa reputação como cristão, na rua, no trabalho, no bairro onde mora. Estão colocando as pessoas nos cargos apenas porque dão um dízimo alto. E isso é um grande erro. Isso é um grande erro. Que Deus venha ter misericórdia de nós. Além de boa reputação, a gente vai ver também sobre o exercício dos dons, nesse segundo ponto, exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deviam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas incompleto. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e da sabedoria. É impossível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo, não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Da mesma forma, é impossível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo, não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. O interessante é que, além de ter boa reputação, os diáconos deveriam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Aí entra algo que está faltando muito hoje nos líderes cristãos, não só nos diáconos dos dias atuais, mas até mesmo nos cooperadores, nas diaconisas, nos obreiros, nos pastores, presbíteros, evangelistas, apóstolos, missionários, enfim, qualquer cargo, qualquer título. Falta boa reputação e falta também serem cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Falta serem cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Os diáconos, para eles receberem essa incumbência de servir às mesas, de serem diáconos na casa do Senhor, eles deveriam ter boa reputação e ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Fora isso, eles não seriam designados para este importante ministério, para este importante trabalho. Que Deus venha levantar mais líderes capacitados. Sinopse 3 desse terceiro tópico nos diz: a escolha dos diáconos seguiu critérios espirituais, destacando o caráter, fé, compromisso cristão e fervor espiritual. Indo para a conclusão, aprendemos nesta lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Se você chegou até aqui, fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não perca os próximos vídeos. Na próxima aula temos a lição número 9, uma igreja que se arrisca. E se essa palavra tocou ao seu coração, se foi proveitoso para o seu crescimento espiritual, contribua com este projeto, se inscreva no canal, é de graça, você não precisa pagar nada, se inscreva no canal, curta e compartilhe, e caso Deus toque em seu coração, possa ajudar monetariamente, a chave Pix encontra aí na tela. Que Deus o abençoe, fique com Deus e um forte abraço.